Sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus. Estaremos com você durante 15 minutos, através de um diálogo esclarecedor e consolador à luz do Espiritismo. Hoje abordaremos o tema Caracteres do Verdadeiro Profeta, cuja bibliografia encontra-se na descrição desse vídeo. Recebemos com carinho nossa irmã Clementina Berno, colaboradora do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. É um privilégio e um prazer dialogar contigo, Clementina. Seja bem-vinda. Olá, Vanderlei e todos que nos acompanham. É sempre uma alegria, eu digo até uma honra a gente poder participar desse programa que atinge, tentando levar a mensagem aos nossos, aqueles que nos acompanham com os assuntos sempre tão importantes para a nossa vida. Os verdadeiros profetas são os enviados de Deus, que possuem dentro de si as chamas das leis morais. Além de serem naturalmente humildes, eles são mansos de coração. Clementina, qual a importância da recomendação de Jesus em ressaltar sobre os falsos profetas para todos os tempos? Vanderlei, Jesus nos trouxe ensinamentos que se aplicam a todas as situações e instâncias das nossas vidas. Da mesma forma, ele sempre nos convidou à vigilância necessária para evitarmos equívocos de qualquer natureza, ciladas que possam prejudicar o nosso progresso, desviando-nos da rota. Da mesma forma, na vida material, nós somos assediados por armadilhas de todas as espécies. Cada vez mais nós precisamos ter cuidado, atenção para diferenciar o falso do verdadeiro, especialmente porque muitas dessas ciladas nos chegam através das tecnologias, das mídias, que muitos de nós temos dificuldades também de identificarmos corretamente ou estamos devidamente prevenidos, esclarecidos quanto a isso. Isso também ocorre com relação aos espíritos, adversários do progresso em todas as épocas. Nós vivemos agora tempos decisivos, momentos de transformação do nosso orbe, de um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração, em que esses inimigos do progresso nos assediam para impedir o avanço individual e o próprio progresso da humanidade. Significa que nós devemos estar ainda mais alertas e vigilantes, especialmente os médiuns, na criteriosa avaliação de tudo aquilo que nós recebemos para a identificação dos espíritos que se comunicam. Nós lembramos a exortação do espírito Erasto, em que ele nos diz do próprio Evangelho que por mais legítima confiança que vos inspirem os espíritos, deveis ter sempre em mente os vossos, em mente, ao vos entregardes aos estudos, e de pesar e analisar, submetendo aos mais rigorosos controles da razão todas as comunicações que receberdes. E ele arremata dizendo que mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. E quais são as características dos verdadeiros profetas pelas quais se pode reconhecê-los? Na verdade, nós podemos reconhecê-los
até usando a orientação que nos dá o Espírito de São Luís, que cada criatura traz na fronte, mas especialmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Ou seja, nós podemos reconhecê-los pela sua superioridade, pelas virtudes, pela influência moralizadora das suas obras. E também, conforme está no Evangelho, no item que tu mencionaste, os verdadeiros, eles se revelam pelos seus atos, eles são adivinhados. Os falsos profetas se dão eles mesmos como enviados de Deus, ou seja, alardeiam a sua superioridade. Nós podemos lembrar quando Nicodemo se dirige a Jesus, falando, perguntando, ou pedindo que ele o esclarecesse sobre a reencarnação, e ele diz assim, sabemos que és de Deus, pelo que ensinas e pelo que fazes. Ou seja, Jesus, na sua superioridade, era reconhecido pelo que ele dizia e pelo que ele fazia. Porque os bons nunca se desmentem. Então, os caracteres dos verdadeiros profetas são esses, a sua superioridade moral. E há uma passagem no Evangelho que diz assim, que do próprio Espírito Erasto, e ele diz, se tirardes de Deus um só dos seus atributos, já não tereis Deus. E se tirardes uma só virtude do Cristo, já não mais o tereis. Então, causa-me estranheza quando eu vejo assim muito divulgado em adesivos, frases que diz assim, Deus é fiel. E eu me pergunto qual o sentido dessa afirmação? Porque Deus é o supremo bem. Então, a fidelidade deveria ser uma característica nossa com relação, nós é que devemos com relação às leis divinas. Mas dizer que Deus é fiel é como dizer a água é molha. Ou seja, é quase como se nós diminuíssemos ou restringíssemos a sua grandeza. Então, o espírito que se apresente como um espírito superior, Vanderlei, ele só pode nos trazer ensinos superiores e jamais se contradizendo. O irmão X nos traz que não basta confiar em Jesus. Jesus, o enviado de Deus, então nos diz que é necessário que Jesus também possa confiar em nós. Então, é natural que tenhamos nessa reencarnação comportamentos inferiores, mas termos consciência em reconhecê-los e trabalharmos incansavelmente para melhorarmos, seguindo as leis divinas, estaremos afastando os espíritos inferiores. Exatamente, porque o que os atrai ou o que permite são as nossas inferioridades. Porque os espíritos, por inveja, ciúme ou contrariados muitas vezes pela expansão de uma ideia, que é o caso da doutrina espírita, ou algo semelhante, eles se acercam de nós. E as nossas inferioridades, especialmente o fanatismo, o preconceito, a intransigência religiosa, são todos contrários às leis. Então, se os que se dizem investidos de um poder divino revelam esses sinais, eles possuem as virtudes cristãs no mais alto grau, que são a caridade, o amor, a indulgência, a bondade, que concilia os corações. E sem apoio a essas palavras, eles apresentam os atos. Então, sim, com toda certeza, nós podemos dizer que são verdadeiros profetas enviados de Deus. Perfeito. Como reconhecer o verdadeiro espírita, Clementina? O próprio codificador nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações.
Então, essa transformação ela vai ocorrer pelo autoconhecimento, pelo esforço constante em formarmos novos hábitos, ampliar horizontes, aprender, desligando-nos, daquilo que atrasa o nosso progresso. Esse é o verdadeiro espírita. E aí nós observamos, Vanderlei, que tanto para a questão anterior, tu, inclusive mencionaste, como para essa, um ponto importante é a humildade. Porque, ainda que imperfeitos, nós nos equivocamos sempre. Porém, se nós cultivamos a humildade, nós aceitamos as observações daqueles que percebem os nossos equívocos, uma análise, às vezes, daqueles que nos querem auxiliar verdadeiramente, e não nos ensoberbando, não nos julgando especiais ou tão importantes. Tudo que nós fazemos de bem é importante porque nós o fazemos pelo Cristo. Mas as nossas ações precisam corresponder à nossa fala, à coerência, porque o nosso verdadeiro equilíbrio, ele está quando nós conseguimos falar de acordo com aquilo que nós pensamos e agir de acordo com aquilo que nós falamos. Porque então nós não nos desmentimos. E isso é uma característica de quem está se esforçando para o progresso. Então, o esforço constante e a vontade deve ser focada para os objetivos de sermos cada vez melhores, porque ele não disse os espíritas perfeitos, mas os que se esforçam para se melhorarem continuamente. Pois é, nós vemos que alguns iniciantes na seara espírita, e por isso é interessante o estudo da doutrina espírita e, consequentemente, a sua aplicação, ficam curiosos, de um modo geral, e querem saber o que foram em vidas anteriores. Porém, se olharmos as nossas tendências, podemos ter uma noção do que fomos e o que devemos trabalhar para melhorarmos. O caminho é esse? Perfeitamente. Acabamos de dizer o autoconhecimento. Então, se a gente se observa, se a gente percebe as tendências, nós vamos descobrir o que nós estamos trazendo das encarnações anteriores e que precisamos, então, agora trabalhar. É exatamente. Se nós buscarmos isso constantemente, estamos no caminho certo. Perfeito, Clementina. O nosso tempo é exíguo, 15 minutinhos, né? A gente tem um tempinho para poder despertar aos nossos ouvintes a que se refere o tema. Agradecemos a contribuição da nossa irmã Clementina Berno e passamos a ouvir as suas considerações finais. Agradecendo, Vanderlei, essa oportunidade e convidando-nos a todos para cada vez mais unir-nos, buscando, através do nosso esforço contínuo, a serenidade, a tranquilidade, o autoconhecimento, porque assim nós vivemos melhor, mais serenos, mais tranquilos e seremos, então, trabalharemos para ser também coerentes e sermos portadores da mensagem do Cristo, sem falsidade, sem exagero, sem deturpação. Muito obrigada. Obrigado, Clementina. Agradecemos também aos nossos irmãos que nos prestigiam e foi um privilégio estarmos em sua companhia. Até o próximo encontro.